Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Pois é, mais um exame de ordem. Hoje foi o dia da segunda fase da prova da OAB. O que acharam da prova? Muito difícil, muito fácil? Bom, alguns já conhecem, sou o professor Adriano Cotti. Sou professor de Direito Penal e Processo Penal em diversos cursos preparatórios para concursos e exame da OAB. Bom, o objetivo deste vídeo é falar sobre essa prova de hoje, tecer comentários sobre a prova e principalmente sobre o caderno de respostas, sobre o gabarito que a Fundação Carlos Chagas forneceu. Minha impressão, prova fácil, tradicional da Fundação Getúlio Vargas, cobrando conhecimentos básicos e, sobretudo, conhecimento sumular. Sempre tem questão de execução de pena, sempre tem questão de recursos, sempre tem questões de súmula vinculante. E foi o que aconteceu na prova. Bom, o objetivo desse vídeo também é mostrar o quê? O que realmente deve estar na prova de vocês. E a banca vai ter que pontuar integralmente se vocês colocaram isso que eu vou dizer. Tudo que for a mais é exagero da banca e é passível de recurso, é possível recorrer, porque nenhum candidato pode adivinhar. Por isso eu já estou fazendo esse vídeo, certo? Antes do fornecimento da resposta, da nota de vocês para a prova que vocês realizaram. Vamos primeiro para a peça processual. Eu não vou ler toda a peça, não tem por que ler a peça inteira, mas vocês sabem que o Felipe é um rapaz de 18 anos de idade, num bar com os amigos, encontrou uma menina, papo vai, papo vem, certo? Acabaram indo para um local, nesse local eles praticaram sexo oral e vaginal, a moça, no caso, com o Felipe, Ana e Felipe, não é isso? Depois se descobriu que a Ana tinha 13 anos de idade. Foi descobrir por uma rede social a idade dessa moça. Bom, pessoal, o exemplo aqui é tradicional. Talvez os professores que ministraram aulas para vocês em faculdade, em cursos preparatórios, já deram esse exemplo em aula, inclusive quando diferenciam o erro de tipo para o erro de proibição. O que nós temos aqui? Nós temos aqui um caso de erro de tipo, mas não é agora o momento de falar sobre isso. O fato, pessoal, é que depois houve uma denúncia pelo MP, certo? Por 2 crimes em concurso material, 2 crimes de estupro de vulnerável. Um pelo sexo oral, outro pelo vaginal. Detalhe, por que aqui na troca de beijos a banca também não colocou como um terceiro crime? Esqueceu a banca examinadora que beijos com grande carga libidinosa hoje também é estupro de vulnerável. Mas enfim, entrou por 2 pelo 69. Todas as provas corroboravam pela ingenuidade, pela ignorância do Felipe ao desconhecer a idade. No fim, houve prova pericial, o MP pediu a condenação do Felipe nos termos da denúncia e chegou a vez, então, do Felipe, através de seu advogado, ingressar com a medida correta. Curioso aqui, né, pessoal, que tinha que entrar no último dia do prazo. Lembrando, então, que a peça era o que? Oferecimento de memoriais. Cuidado, se lá na hora do espelho oficial descontarem de vocês, porque houve apenas pedido de memoriais em vez de alegações finais em forma de memoriais, tem que recorrer. Certo? Porque a banca não pode, fere a razoabilidade em exigir esse tipo de resposta completa dessa maneira. Bom, então a peça era qual? Memoriais, com base no artigo 403, parágrafo 3º. Certo? Segundo lugar, qual é a tese principal de defesa? Erro de tipo. Erro de tipo essencial. Artigo 20, caput do Código Penal. Lembrando, pessoal, que aqui nós temos um erro quanto às elementares do tipo penal, sendo uma excludente de tipicidade. Ora, a elementar do estupro de vulnerável é alguém, dentre outros fatores, menor de 14 anos, e ele desconhecia esse elementar do tipo penal. Desconhecendo, nós estamos diante do erro de tipo.
Estando diante de erro de tipo, exclui o dolo. Excluindo o dolo, pessoal, o fato é atípico e a absolvição se impõe. A banca pode querer exigir que os senhores falem que não há forma culposa do estupro de vulnerável. Ora, isso é irrelevante. Primeiro, por que é irrelevante? Porque subentende-se, se sabe que estupro de vulnerável é só a título de dolo, e não é isso que se discute na peça. E segundo lugar, porque a questão deixou bem claro que o homem médio também cometeria o mesmo erro. Se o homem médio cometeria esse mesmo erro, mesmo que o estupro de vulnerável tivesse forma culposa, vocês estão entendendo? Ainda assim, a absolvição iria se impor, porque o erro de tipo aqui é invencível, inevitável. Então é importante cuidar isso. Outra coisa, é importante alegar aqui, a atenuante pela menoridade penal, de 21 anos. O réu tinha 18 anos à data do fato. Então é importante também tocar nesse assunto. Embora a banca não poderia descontar daquele que não fizesse isso. Por quê? Porque atenuantes podem ser consideradas pelo juiz na sentença. Agravante da embriaguez pré-ordenada. Tinha que pedir o afastamento. Só que, honestamente, pessoal, se a Fundação Getúlio Vargas exigir isso no espelho, é uma grande sacanagem. Por quê? Porque a agravante da embriaguez pré-ordenada é uma agravante dolosa. Se tu falou na tua prova que é erro de tipo que exclui o dolo, é evidente que a agravante não existe. Ora, o que é embriaguez pré-ordenada? É se embriagar para criar coragem para cometer um crime. Se não houve o dolo, se nós temos ausência do dolo, se ele não conhecia a idade, como é que ele bebeu para criar coragem e cometer aquele crime dentro desse dolo? De qualquer maneira, pessoal, não há aqui esses elementos, não há prova nos autos. Então também tinha que ser atacado tal situação. Certo? Por fim, tinha que se ingressar com a medida no último dia do prazo. Teríamos que saber então que o prazo dos memoriais são de 5 dias. Dia 10 de abril de 2014 é uma quinta. 11 de abril começa o prazo, é uma sexta. 12 de abril, sábado. 13 de abril, domingo. 14 de abril, segunda. 15 de abril, terça. 15 de abril é o último dia, é o dia que tinha que ingressar com a peça processual. Dessa forma, dessa maneira, então, a peça estaria resolvida. Colocando apenas isso e fazendo esses pedidos. Primeiro, a absolvição por erro de tipo inevitável. Segundo, atenuante da menoridade penal. Terceiro, afastamento da agravante da embriaguez pré-ordenada. Outra, pessoal, cuidem, com a reforma de 2009, não é só conjunção carnal e estupro. A cópula, o sexo oral, constitui tudo um crime só. Então não é concurso material, é um tipo penal misto alternativo. Várias condutas libidinosas constituem um único crime. Por ser primário e de bons antecedentes, puxa para onde, Magrão? Pena lá para o mínimo. Feito esses pedidos, grande abraço, é só correr para a alegria. Isso é a peça processual. Tchau para ela. Questão número 1. Questão número 1, pessoal, eu não vou fazer a leitura inteira para vocês. Mas vocês têm que cuidar primeiro o seguinte. A banca pede na letra A: a nulidade apresentada pelo tribunal é absoluta ou relativa? Dê o respectivo fundamento legal. Então apenas bastava dizer nulidade absoluta, por não observar elemento essencial do ato. Claro, né? Tem que ter no mínimo quantos jurados para sair o sorteio do Conselho de Sentença? 15 jurados. Tinham quantos? 14. Nulidade absoluta, insanável. Artigo 564, inciso 3, combinado com o artigo 572 do CPP. Na letra A, bastava botar isso. Nulidade absoluta, 564, inciso 3, combinado com 572. Acabou. Isso bastava. Na letra B, a decisão do Tribunal de Justiça está correta? Aqui é muito simples, pessoal. Errado. E aí vem o grande detalhe. Quem não colocou a súmula não pode zerar.
se colocar o argumento certo. Bastava o candidato lembrar que o tribunal não pode acatar nulidade prejudicial ao réu se o Ministério Público não a aventou no recurso. Tem a súmula 160 do STF. Colocando errado e súmula 160 do STF, já bastava. Porém, quem não colocou a súmula não pode zerar, se usou esse argumento como ele realmente tem que ser. Certinho? Questão número 2. Questão número 2, pessoal, também não vou tocar na questão como um todo, porque vocês têm aí. Vamos para as alternativas. Excetuando-se a possibilidade de habeas corpus, qual recurso deve ser interposto pelo advogado dimário e qual o respectivo fundamento legal? Bom, meus caros, aqui, né, nós temos, fácil a questão, é o agravo, ou agravo na execução, a banca tem que aceitar os dois, agravo na execução. A banca pede fundamento legal, então tem que botar lá, artigo 197 da Lei 7.210 de 84, a famosa LEP, certo? Colocando isso, basta, não há outra argumentação que seja preciso, nós estamos respondendo objetivamente. Se a banca não considerar tudo isso integralmente, vem em mim, nós temos que recorrer, certo? Qual a principal tese defensiva? Bom, pela explicação da banca, certo? Existem aqui a necessidade de falar sobre a súmula vinculante 26 do STF e também a súmula 471 do STJ. Mas mesmo que vocês não coloquem essas súmulas, vocês merecem ir pontuar e muito, alegando o quê? Aplicação da lei penal no tempo. Quando é que ocorreu esse fato? 20 de abril de 2005. 20 de abril de 2005, os tribunais estavam permitindo a progressão de regime com o cumprimento de quanto da pena? 1/6 e não 2/5. Então, pessoal, como a nova lei é pior, ela não pode o quê? Retroagir. Dessa forma, certo? Letra B, isso dá a vocês uma bela pontuação. Se a banca complicar, vamos para cima deles. Questão número 3. A questão número 3, pessoal, era a mais fácil de todas, certo? Só que a banca não pode inventar no espelho. É questão da competência. Ora, pessoal, Caixa Econômica Federal, empresa pública, detrimento e interesse da União. Tu vai para a Constituição Federal, artigo 109, inciso 4, a quadrilha Y, certo? Responde perante a Justiça Federal. Agora, se tu for ver a quadrilha X atacou uma agência do Banco do Brasil, Sociedade de Economia Mista. Está no rol do 109, inciso 4? Não, não está no rol do 109, inciso 4. Então a quadrilha X responde perante a Justiça Estadual. Bastava dizer o quê? Quadrilha Y, Justiça Federal, artigo 109, inciso 4 da Constituição. Quadrilha X, Justiça Estadual, porque não está no rol do artigo 109, inciso 4 da Constituição. Quem fez isso, grande abraço, tem 1,25. E agora, por fim, a questão número 4. Questão número 4, pessoal, pede, né, jurisprudência atualizada dos tribunais superiores para o caso em questão. O que acontece? Letra A. Qual o recurso que o advogado de Cristiano deve manejar visando a reforma do acórdão? Bom, pessoal, aqui não pode ser habeas corpus. Lembrem que habeas corpus não é recurso, ok? Embora na prática um habeas corpus poderia ser utilizado porque é uma ação impugnativa, só que como pede recurso, esqueçam, até porque a letra B pede prazo e habeas corpus não tem prazo. O recurso, então, é o recurso ordinário, ou recurso ordinário constitucional, tanto faz, artigo 105, inciso 2, a linha A da Constituição, isso basta. Detalhe, o que essa letra A não traz que as outras traziam? Não pede fundamento legal. Então a banca, por uma questão de moral, ela não pode exigir do candidato, ela não pode retirar ponto do candidato se ele não colocou o fundamento legal. Basta botar aqui recurso ordinário constitucional. Letra B. Qual o prazo e para qual tribunal deverá ser dirigido? Bom, pessoal, o prazo é de 5 dias e é direcionado ao Superior Tribunal de Justiça. De novo, não pede fundamento legal.
certo? Não pode descontar, mas o fundamento é o artigo 3º da Lei 8.038 de 90. Pessoal, eu acredito que a prova é fácil. Na descrição do meu vídeo está lá o meu e-mail para quaisquer dúvidas e orientações. Parabéns àqueles que colocaram essas respostas. Provavelmente serão os grandes aprovados. Agora, quem acha que não foi bem ou algo assim, não esqueçam, só peru morre de véspera. Esperem o resultado, com calma, com tranquilidade, que Deus sabe muito bem o que Ele faz. Daqui a pouco, pessoal, vocês podem estar desanimados, estarem tristes, mas no fim o sol vai brilhar, a aprovação de vocês estará aí e estarão com a carteirinha na mão. Certo? Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até um outro vídeo. Tchau, tchau.